Então vamos dar continuidade aqui à nossa conversa sobre a obra de Platão. Nessa segunda parte do nosso diálogo, eu gostaria de mencionar, en passant, assim, de maneira bastante resumida, o conteúdo de algumas das principais obras de Platão, especialmente as obras da primeira fase chamada Juventude, né, os diálogos socráticos, e a fase da maturidade. Gostaria de, especialmente, colocar ênfase sobre algumas coisas que ele fala na República e algumas coisas que ele fala no Banquete. E aí, no nosso próximo encontro, a gente fala quais são os desenvolvimentos que o Platão dá para as suas teorias, especialmente para a teoria das ideias, para a teoria da alma, na obra da velhice. Isso a gente deixa para tratar no nosso próximo encontro. Bom, pessoal, na primeira fase da obra de Platão, o que ele tenta fazer, de uma certa maneira, compilar aquilo que ele aprendeu do Sócrates nos seus eventos mais concretos. O que eu quero dizer? Ele tenta narrar, em forma de diálogo, os momentos mais marcantes da vida do Sócrates. Então, os diálogos da primeira fase, os chamados diálogos socráticos ou diálogos da juventude, eles incluem textos como Eutífron, a Apologia de Sócrates, o Críton, o Ion, o Laques. Esses textos, cada um diz respeito ao debate sobre uma virtude em específica, uma qualidade em específica que o bom cidadão deve ter. Isso com exceção da Apologia de Sócrates, que vai narrar um evento muito concreto, que é o evento do julgamento do Sócrates perante o Tribunal Popular de Atenas e da sua condenação à morte. Como são vários diálogos socráticos, eu gostaria de colocar a minha ênfase aqui em 3 deles. Eu gostaria de falar alguma coisa a respeito do Eutífron, alguma coisa a respeito da Apologia de Sócrates e também um pouco a respeito do Críton. Na verdade, retomando algo que eu já falei no começo, mas dentro desse novo contexto. Eu terminei a primeira parte da nossa conversa dizendo que para o Platão a liberdade ela se constrói a partir do equilíbrio da vida interior e não da ação política. Só que, claro, esse equilíbrio da vida interior ele visa algo mais, ele visa algo além dessa alma interior, ele visa a transcendência dessa interioridade. É isso que vai dar a nota específica da contribuição platônica e também da contribuição grega para a história da cultura. Isso eu gostaria de frisar por aqui. E para a gente entrar nesse aspecto, nada melhor do que falar um pouco do Eutífron. O Eutífron é um diálogo curto, diálogo da juventude de Platão, no qual ele narra um evento em que o Sócrates está indo para o tribunal para responder ao processo no qual ele vai ser condenado à morte, e Sócrates se encontra com um jovem adivinho, um jovem que supostamente é dotado de poderes divinatórios. Esse jovem ele está indo também para o tribunal para registrar uma queixa contra o próprio pai. O pai ele teria feito o quê? O pai teria amarrado um escravo que cometeu um homicídio, e esse escravo teria morrido, né, por conta de ficar algum tempo amarrado. Então, o Sócrates, ele pergunta, né, naquele estilo que ele tinha e que incomodava muita gente, que acabou levando alguns a condená-lo, a processá-lo e a condená-lo à morte. O Sócrates ele pergunta para o Eutífron se essa atitude ela agradaria aos deuses, né? E o diálogo, que começa sempre com um tema concreto, ele acaba indo para um tema abstrato, ele acaba indo para um tema geral, ele acaba indo para a análise de uma virtude em específica. E no caso, o que é a piedade ou a santidade, né? Então ele tenta perguntar para o Eutífron o que seria a piedade ou a santidade, para ver se aquilo que ele estava fazendo, no caso de tentar condenar o próprio pai à morte por conta de um suposto homicídio, seria uma atitude piedosa, seria uma atitude que poderia ser classificada como religiosamente aprovável. O Eutífron ele dá uma resposta que é curiosa, ele diz que piedoso é aquilo que agrada aos deuses. O Sócrates, então, qual que é a via que ele toma? A via que ele toma é analisar
a religião grega daquele tempo, a mitologia grega que estava disponível naquele tempo. E aí ele observa o seguinte, ele observa que os deuses, eles viviam brigando entre si. Então vamos supor, Apolo não briga com Ares, Apolo não briga com Poseidon, né? Hera não briga com Afrodite. Se você vai estar agindo de maneira piedosa, você vai estar agradando quem? Qual deles, né? Porque se eles vivem brigando entre si, quem que você vai estar agradando? Então, isso acaba deixando o Eutífron de uma maneira meio exasperada. O diálogo ele também introduz uma coisa interessante, que o Eutífron, ele acaba concordando com uma afirmativa do Sócrates, né? Ele acaba tentando formular a noção dele de piedade a partir de uma ideia meio comercial. O que seria uma ideia meio comercial? Os deuses nos dão algumas coisas e nós damos alguma coisa em troca. A piedade teria a ver com isso. Aí o Sócrates se coloca a seguinte questão, mas a divindade, ela precisa de algo que nós possamos dar a ela? Ela já não tem tudo que precisa? Nós podemos dar algo que a divindade não tem? A relação comercial, ela pressupõe uma permuta, né? Você dá uma coisa para uma pessoa, uma coisa que ela não tem, e essa pessoa te dá outra coisa que você não tem. Esse é o pressuposto da relação comercial. Agora, a sua relação com a divindade, ela pode ser analisada sobre termos comerciais? Aí o Eutífron, ele percebe, realmente, né? Nós não podemos dar nada que a divindade não tem, né? Então, o diálogo ele termina sem uma conclusão. Essa é uma característica dos diálogos da primeira fase do Platão, chamados diálogos socráticos, que eles são diálogos chamados aporéticos, né? Eles não terminam com uma solução, mas ele já deixa a pulga atrás da orelha ali, não é? Então, ele mostra que a relação que os homens eles desenvolvem com os deuses, ela não pode ter essa nota comercialesca, né? Vamos usar essa palavra que não existe, mas tudo bem, ela serve aqui para as nossas finalidades. Então ela vai ter que ser uma relação que vamos dizer assim, é uma relação em que um lado dá muito mais e o outro apenas recebe, né? Isso já fica subentendido, né? Que essa é a relação do homem com a divindade. Isso será desenvolvido de maneira muito clara ao longo da cultura ocidental. Esse é o tema do Eutífron. Nós temos também a apologia de Sócrates, que é a sequência cronológica do evento, né? O Sócrates vai responder o processo perante o tribunal de Atenas. E as acusações são aquelas, como eu disse a vocês, de introduzir novos deuses e de corromper a juventude. Esse diálogo ele é muito interessante porque, para se defender, o Sócrates propriamente ele não se defende das acusações, mas o que ele faz é manifestar publicamente a missão de vida para a qual ele estava destinado. Então ele conta que, quando ele era mais jovem, ele foi consultar o oráculo de Delfos, né? Um amigo dele chamado Querofonte perguntou para o oráculo se haveria alguém mais sábio na Grécia do que ele, Sócrates. E o oráculo disse que não havia ninguém. Então o Sócrates ficou embasbacado, porque ele disse, bom, mas eu não sei nada a respeito de nada. Então, como eu posso ser o homem mais sábio da Grécia? Então, eu vou perguntar para pessoas que são realmente sábias o que são as coisas, né? O que são as coisas nas quais elas são sábias e tirar isso a limpo, né? Ver se isso que o oráculo está falando é realmente verdade, porque a mim não me parece. Então, o que o Sócrates conta para o tribunal? Ele conta que ele indagou as pessoas a respeito naquilo que elas supostamente eram peritas. Então ele indaga lá um general a respeito da coragem, ele indaga lá um poeta a respeito da poesia, ele indaga um político a respeito da justiça. Então, e ele percebe que as pessoas não sabem daquilo que estão falando. Então, quando o Sócrates percebe isso, aí que ele fala aquela famosa, né, o famoso dito socrático, né? Eu só sei que nada sei, né? Mas as outras pessoas, elas não sabem e acham que sabem, né? Sem sabê-lo na verdade. Então, isso que eu percebi ao longo da minha atividade. Então, a minha vocação, né? Vai dizer o Sócrates, a minha vocação é perguntar
e tentar descobrir o que são essas coisas. E eu não vou parar de exercer essa minha vocação. O tribunal fez uma proposta dele parar, dele ficar quieto e tal, e ele teria a pena, pelo menos, reduzida, né? Não precisaria ser condenado à morte. O Sócrates, ele não aceita isso, ele diz, eu continuarei filosofando, né? Eu continuarei perguntando às pessoas até o dia da minha morte. Isso é a minha vocação, eu não vou trair a minha vocação. E tem uma cena mais para o final do texto que é interessante, que a Assembleia propõe que Sócrates, ele sugira uma pena alternativa. A pena que os acusadores propuseram foi a pena de morte. Mas naquela situação ele tinha o direito, né, de propor uma pena alternativa. Ele disse o seguinte: o meu trabalho é um trabalho de utilidade pública. Eu estou fazendo um trabalho de saneamento, um trabalho de ensinamento da juventude de Atenas. Então o meu trabalho, ele não merece ser punido, ele merece ser recompensado. Então o que eu sugiro como pena alternativa seria ser alimentado às custas do erário público no Pritaneu. O Pritaneu era o local onde os heróis da cidade faziam suas refeições, né? Então seria mais ou menos que uma pensão pública, né? Uma coisa assim que hoje em dia uma pessoa que exerceu suas funções públicas de maneira muito diligente ao longo de toda a sua vida, né? Em altos cargos públicos, conquista sem muita dificuldade. O Sócrates, ele fez essa proposta e isso revoltou profundamente a maioria, né, do tribunal, e ele acaba condenado à morte. Mas o que eu gostaria que ficasse marcado é a manifestação do Sócrates, da sua vocação, e a maneira como ele colocou em prática essa vocação, e a maneira como ele avaliava isso, e como Platão, né, que registrou isso, avaliou o significado dessa vocação, não é? Que é trazer à tona a verdade a partir de um novo método, de um método de buscar a definição daquelas qualidades que seriam necessárias para ser um bom cidadão, e uma definição que valesse para todos os casos, tá certo? Então isso é o que eu gostaria que ficasse mais marcado da apologia de Sócrates. Depois, também seguindo um pouco a ordem cronológica, nós temos o Críton. O Críton é aquele diálogo onde este amigo do Sócrates, com esse nome, ele vai tentar propor que o Sócrates fuja da prisão por meio de um suborno. Subornam-se os guardas, né? Subornam-se os guardas, o senhor foge para uma cidade aqui perto e leva o fim da sua vida lá tranquilamente. E ele diz que não poderia fazer isso porque porque a vida dele, ela foi dedicada ao quê? Ela foi dedicada ao bem-estar da polis, não é? Ela foi dedicada a melhorar aquilo que não estava bom na polis, quer dizer, a educar os cidadãos de Atenas. Então, na verdade, o Sócrates não é o homem que corrompe a juventude, o Sócrates é o homem que educa a juventude. É aí que fica claro que a distorção que a opinião pública tinha a respeito da atividade do Sócrates. Então, o Sócrates, ele tinha consciência tranquila, mas ele deixaria de ter a consciência tranquila se ele não cumprisse as leis da cidade que o criou e que lhe abriu todas as oportunidades que ele teve na vida. Tudo que eu sou, eu devo a Atenas, né? É uma visão muito diferente daquela que a gente tem hoje a respeito da cidade e a respeito do Estado, né? Hoje, quando nós pensamos na cidade, o que a cidade nos traz, né? A cidade nos traz violência, barulho, né? Estresse, funk, né? Coisas assim de muito má qualidade, né? Então é diferente daquilo que a cidade, a polis antiga, oferecia ao cidadão. Então o Sócrates, ele diz: eu não posso trair a minha cidade, eu recebi tudo que eu tenho da cidade e eu dediquei a minha vida à cidade. Então, descumprir uma decisão da cidade seria como estapear a própria mãe, né? Alguma coisa do gênero. Então, o Críton, ele mostra essa firmeza da postura do Sócrates, que é uma coisa muito importante para a formação do filósofo mesmo. O filósofo é aquele que faz o quê? Segundo a tradição que o Sócrates inaugura, o filósofo é aquele que está disposto a dar a vida por sua vocação, né? É aquele que está disposto a organizar toda a sua vida em função de uma vocação e de dar a sua vida por isso. É isso que o Sócrates faz no caso, né? Isso que chama tanta atenção e que vai requerer do Platão também uma formulação teórica. Muito bem.
Tem também, agora a gente entra na segunda fase dos diálogos do Platão. Isso é o que eu queria falar sobre os primeiros diálogos da primeira fase do pensamento do Platão. Na segunda fase entram diálogos como o Protágoras, o Górgias, o Mênon, o Banquete, o Fédon e a República, que são os diálogos mais importantes. Gostaria de falar um pouquinho, alguma coisa, a respeito do Protágoras, do Górgias e do Mênon, antes da gente falar um pouco mais sobre a República, né, que vai ser assim, a culminação dessa fase da maturidade dele, que vai abrir espaço para a reflexão dele na velhice. No Protágoras e no Górgias, o que o Sócrates vai estar fazendo? Ele vai estar combatendo os sofistas. E esses dois diálogos, eles colocam de maneira bem clara as objeções e as reservas que o Sócrates tem a respeito do método pelo qual os sofistas buscavam educar a juventude. O Protágoras, né, que dá nome a esse diálogo, ele foi talvez o sofista mais famoso que circulou ali por Atenas. O Protágoras, ele não era de Atenas, como todos os sofistas, eles eram estrangeiros. Isso tem um significado importante, porque o estrangeiro, ele não tem um compromisso com a cidade onde ele está, né? O estrangeiro, ele tem um compromisso com o quê? Com a atividade que ele exerce apenas. Mas ele não tem um compromisso de fazer a cidade onde ele está visitando um lugar melhor. Isso ele não tem. Então, começa aí. O sofista, a gente pode dizer que ele é uma pessoa que vive uma situação existencial estranha, né? Uma situação existencial particular, a começar por esse ponto. E pelo outro ponto, que a gente vai ver mais para frente, é que ele não tem um compromisso com a verdade, né? O sofista, ele tem um compromisso apenas contratual, né? Apenas de exercer bem aquela técnica para a qual ele foi designado. O Protágoras, ele ficou muito famoso, a gente ouve muito falar dele em aulas superficiais de filosofia, etc., que por aquela frase que ele supostamente disse, que é que o homem é a medida de todas as coisas, né? Essa frase famosa do Protágoras, que por sinal não está nesse diálogo, é uma frase que foi captada por fontes secundárias, a gente não sabe exatamente se é isso que ele disse. Essa frase ela é ambígua, ela tem vários significados, mas como é que ela entrou para a tradição? Essa frase entrou para a tradição como um dito relativista, né? Quer dizer, cada homem tem a sua verdade, cada homem tem o seu sentido da vida, né? Cada homem interpreta as coisas de maneira diferente. Esse foi o sentido que ficou mais impregnado ao longo da história da nossa cultura, o sentido dessa frase do Protágoras. Mas, como eu disse, essa frase não aparece nesse diálogo. O que aparece nesse diálogo? O Sócrates ele está levando um jovem para uma reunião na casa de um homem muito rico de Atenas chamado Cálias. Na casa do Cálias estão hospedados vários sofistas, né, que eram homens que atraíam muito a atenção do público, entre eles o Protágoras. E qual que é o início do diálogo? Esse jovem que o Sócrates leva até a casa do Cálias é um jovem que está querendo tomar aulas com o Protágoras. Então o Sócrates, já antes deles começarem a conversa, ele pergunta a esse jovem, ele pergunta algo assim: se você ficar doente, você vai procurar que tipo de profissional? Um médico. E ele pergunta: e um médico não é alguém que você sabe que pode te curar? Aí, no caso, o que você está querendo aprender? Eu quero aprender a ser uma pessoa, aprender a ser uma pessoa boa, ser uma pessoa virtuosa e, por consequência, a fazer bem para a cidade. Então, o jovem que o Sócrates está aconselhando é um jovem bem intencionado, é um jovem que, quero ajudar a minha cidade, quero ser um bom político, quero contribuir para o bem comum. É um cara bem intencionado. Aí o Sócrates, ele pergunta: mas o sofista, no caso o Protágoras, ele pode te oferecer o conhecimento que é necessário para fazer isso? O jovem não consegue explicar se sim ou se não, né? Então, por isso que eles resolvem ir até o mais famoso dos sofistas e pedir que ele se explique.
eles vão pedir então para o Protágoras que ele faça um discurso de gênero meio publicitário, né? Então, Protágoras, por favor, né, defenda aí a sua profissão. Sócrates diz para ele, diga quais que são as vantagens que um aluno vai ter se ele for seu aluno. A vantagem que um jovem vai ter se ele for seu aluno, né? Se ele se dispuser a pagar a quantidade que você pede, né? Você pede uma grande quantia em dinheiro para dar aulas. E qual vai ser a vantagem? O que você pretende formar com isso? Então, o Protágoras ele vai dizer que pretende formar um bom cidadão, sim. E o Protágoras ele conta um mito. Ele diz o seguinte, ele diz que ele conta um mito sobre a formação da humanidade. E ele diz que na formação da humanidade, os deuses distribuíram os dons técnicos humanos de maneira desigual. Quer dizer, um homem é bom para fazer escultura, um outro homem não é bom para fazer escultura, mas ele é bom, sei lá, ele é bom navegador, ele é bom para pilotar um navio, ele é bom para trabalhar num navio. Um outro homem, ele é bom para... Um homem é bom para trabalhar com vidro, o outro homem ele é bom cozinheiro, e outros homens eles não são bons nessas atividades. Então, os dons técnicos, né, as atividades técnicas, vai dizer o Protágoras, elas são, os dons técnicos eles são distribuídos de maneira desigual. Agora, o Protágoras vai dizer o seguinte, a possibilidade de se organizar na sociedade política, ela é dada por um dom que os homens têm naturalmente. Qual que é esse dom natural? Esse é o dom da razão e da palavra. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, se um homem não puder viver na cidade, se um homem não puder exercer o poder político, ele deve ser extirpado do meio social. Por quê? Porque seria uma anomalia. É algo que os deuses distribuíram para os homens de maneira igual. É o dom de poder participar da política. Então, o que eu faço, né, ele, o Protágoras? O que eu faço? O que eu faço é simplesmente desenvolver um pouco esse dom. Eu simplesmente, por meio do pagamento das minhas aulas, eu busco desenvolver um pouco esse dom, que é o dom do exercício do poder político, o dom da palavra, o dom do logos, né? Aí o Sócrates, esse diálogo Protágoras, ele também não vai terminar com uma solução para o problema, mas o Sócrates, o que ele consegue mostrar? Ele consegue mostrar ele consegue mostrar duas coisas. Primeiro, que o Protágoras ele não sabe muito bem o que está ensinando. Ele narra um mito, o Protágoras, né? Mas o Sócrates, como a gente vai ver, a filosofia ela faz o quê? A filosofia busca extrair o sentido do mito. O mito é uma narrativa simbólica que pode ser interpretada muitas vezes de várias maneiras, né? Especialmente o mito grego. O mito grego, o que a gente vê? A gente vê várias interpretações distintas e nenhuma delas é definitiva e verdadeira. Então, cada autor ele conta o mito de uma maneira. Então, o Sócrates, como a gente tinha dito no começo, ele busca um significado universal para cada uma das coisas que ele está buscando. Então, ele indaga o Protágoras, né? Ele provoca o Protágoras, ele diz, o que exatamente que você está ensinar? O Protágoras não consegue se sair bem disso. E o Sócrates ele termina o diálogo chegando a uma certa conclusão, que é que aquilo que é necessário para ser um bom cidadão é um tipo de saber, é um tipo de sabedoria, é um tipo de conhecimento. Então, isso eles conseguem chegar no final desse diálogo. É a noção de que para ser um bom cidadão você precisa ter um tipo de conhecimento e não uma habilidade genérica. Não é nada, não. Justo. Então, essa discussão ela vai seguir e ela vai ser aprofundada em outro diálogo chamado Górgias, né, que é o diálogo subsequente aí ao Protágoras. O Górgias, ele é outro sofista famoso, ele já está velho, já está idoso quando acontece o encontro com o Sócrates. O Sócrates ele se encontra com o Górgias na presença de outras pessoas, na presença de várias pessoas, entre elas um jovem chamado Polo e um sujeito que já está trabalhando ali
no meio da política de Atenas, chamado Cállicles. Esses dois a gente não sabe se existiram de verdade, mas eles são criações geniais do Platão que simbolizam atitudes de pessoas, né, atitudes muito comuns que eram tomadas naquela época pelas pessoas que exerciam atividade política. O Polo, né, só para fazer uma menção aqui, o Polo, ao contrário do jovem do Protágoras, ele não é um jovem muito bem intencionado. O Polo é um jovem que ele quer fazer valer os seus interesses ali na arena política. Ele não está muito preocupado com o bem público, ele está mais preocupado com a satisfação dos seus desejos pessoais. E é isso que o Cállicles vai explicitar de maneira acachapante na segunda parte do diálogo. Mas só para a gente começar aqui a analisar isso, no Górgias, o Sócrates ele coloca um questionamento para o sofista. Ele pergunta: qual é a arte que você ensina, né? Se eu for até um artesão, ele vai me ensinar um trabalho, né, de madeira, um trabalho na madeira. Se eu for até um piloto, ele vai me ensinar como pilotar um navio. Se eu for até um cozinheiro, ele vai me ensinar a cozinhar. Agora, qual que é a arte que você ensina, né? Ele pergunta para o Górgias. Então, o Górgias ele diz que ele ensina a retórica. Aí o Sócrates ele vai colocar aquela questão que era óbvia para o senso comum dos gregos naquela época, mesmo que boa parte deles não estivessem se comportando desse jeito. É o seguinte: bom, a retórica ela serve para quê? Para você exercer o poder político, né? Para você exercer o poder político com sucesso. Agora, para exercer o poder político com sucesso, você não tem que ser uma pessoa de boas qualidades, você não tem que ser uma pessoa virtuosa e uma pessoa que exerça essa atividade em prol do bem público. O Górgias, ele era um sujeito honesto. Ele era um sujeito, vamos dizer assim, que ele tinha um certo senso do certo e do errado, né? Então ele fala: sim, é correto. Então, um aluno que ele aprende isso, ele será um bom político. E um aluno que tiver aulas comigo, ele aprenderá a ser um bom político, a fazer bom uso da palavra no cenário público. E o Sócrates, ele lá introduz algumas perguntas, né? Ele confronta aquilo que o Górgias já sabe, né? Com noções do senso comum, ele confronta tudo isso, ele leva o Górgias lá para uma contradição, né? E o Górgias acaba percebendo que pelo simples fato de você ensinar a pessoa a falar bem, não quer dizer que ele vai ser um político virtuoso, né? Que ele vai ser um bom político e que ele vai seguir, que ele vai buscar o bem público. Então o Górgias ele acaba se complicando e fala: realmente, Sócrates, você me deixou numa situação complicada e eu realmente não tenho nada muito a dizer aqui em minha defesa. Então o meu ensino, o ensino da retórica, aparentemente não traz como anexo, né, as virtudes necessárias para a busca do bem comum. Então isso fica claro. E quem vai se revoltar contra essa situação, né, vão ser o Polo primeiro, o mocinho, e depois o Cállicles. Os dois eles vão seguir a mesma linha de raciocínio, mas o Cállicles que vai explicitá-la de maneira mais clara. Então, vou até aproveitar uma conversa aqui que eu tive no intervalo, que é o seguinte: na Grécia Antiga não havia a noção de individualismo que a gente adquiriu a partir primeiro do cristianismo e depois do período liberal, né? Noção de individualismo que a gente tem hoje em dia. A noção de individualismo que eu estou usando aqui para descrever essa tendência que começou a se fortalecer no século IV a.C., quando a polis grega começa a se degenerar, é uma noção de individualismo diferente. O que os supostos individualistas daquele tempo buscavam? Eles buscavam realizar os seus desejos pessoais por meio da comunidade. Então, o individualismo daquela época era um individualismo que tinha como ponto de referência a comunidade, nunca apenas a vida particular do sujeito.
Hoje em dia, o sujeito individualista é o sujeito que vira as costas para a comunidade, né? Eu quero viver a minha vida, eu vou murar a minha casa, eu vou fazer o que eu quiser, eu não quero que interfiram na minha vida. Não é isso. Então, o sujeito, para ele ser individualista, o que ele precisava fazer? Ele precisava instrumentalizar a comunidade para satisfazer os seus desejos. Então, é nesse sentido específico que eu estou usando a expressão individualismo, tá certo? Então, só para frisar bem esse ponto. O Cállicles, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai ser um defensor da retórica que o Gorgias ensina. Vai dizer, olha, a retórica ela é útil por quê? Porque a justiça ela se confunde com o desejo do mais forte. O Cállicles ele coloca as cartas na mesa, ele vai falar, é isso mesmo. O Sócrates até vai lá e felicita o Cállicles. Ele vai falar, olha, até que enfim eu encontrei uma pessoa que não tem vergonha de dizer o que pensa, né? Por quê? Porque os outros eles não estavam conseguindo ali colocar ali qual que era a deles, né? Qual que é a do sofista, né? Então o Cállicles vai dizer, é isso mesmo. A retórica é útil porque ela serve para satisfazer o interesse do mais forte. E digo mais, e a justiça é o interesse do mais forte quando ele é satisfeito, né? Então o Sócrates, o que ele vai ter que fazer? O Sócrates aí já trabalhado pela pena poética do Platão. Ele vai ter que mostrar que o tipo de vida que uma pessoa leva quando ela tenta satisfazer os seus desejos, né, é um tipo de vida que não é desejável. A frase ficou um pouco estranha, mas dá para entender o que eu estou querendo dizer. Numa parte desse diálogo do Gorgias, o personagem anterior chamado Polo, ele vai dizer o seguinte, o Polo ele é um jovem debochado, então ele vai tentar tirar sarro do Sócrates, né? Ele não tem condição de discutir com o Sócrates, então ele aproveita que tem uma plateia grande, tem uma cena até que ele consegue fazer a plateia dar risada do Sócrates, né? Que é uma cena curiosa. Então o Polo ele vem e fala para o Sócrates o seguinte, você vai dizer, Sócrates, que o rei da Pérsia não é um cara feliz, né? O rei da Pérsia era a imagem que os gregos tinham do, sei lá, é o sujeito que leva uma vida nababesca, entende? Então o rei da Pérsia é o sujeito que tem todas as mulheres que quer, que tem todos os bens materiais que quer, e é um sujeito que faz o que quiser. É um sujeito que se ele não gosta de alguém, ele manda matar, se ele não gosta de alguém, ele manda dar uma surra, se ele não gosta de um país ali perto, ele manda um exército invadir. Então é um sujeito que, na prática, ele pode fazer o que lhe der na veneta, né? Então o Polo ele pergunta para o Sócrates, Sócrates, você vai me dizer que o rei da Pérsia não é feliz, né? É o cara que pode fazer o que quiser, né? E é isso que o Cállicles vai defender também. Ele vai dizer, então, justiça é o interesse do mais forte. Então, como é que o Sócrates vai questionar isso? Ele vai perguntar, primeira saída que ele consegue deixar o Cállicles já meio tremendo na base é a seguinte, ele diz, então se você reunir uns 30 brutamontes, né, caras bem fortes, mas com cérebro reduzido, quer dizer, se você for a todas as academias e pegar aqueles caras mais bombadões, reunir todo mundo e tomar o poder político, então você vai estar realizando a justiça, não é? Eu não sei se isso seria uma sociedade muito interessante para se viver, né? Aí o Cállicles ele já fica irritado, né? O Cállicles ele é um sujeito irascível. Ele fica irritado, ele fala, não, Sócrates, não é isso que eu quis dizer. Já chuta o balde, né? Já joga tudo pro alto. Fala, não é isso que eu quis dizer. Ele diz que o que ele está querendo dizer é que o mais forte é aquele que exerce de maneira mais astuta o poder político para realizar os seus desejos, né? Então, o Cállicles ele é uma figura muito interessante porque ele consegue colocar, ele consegue cristalizar as práticas e as aspirações daquele pessoal na Grécia Antiga que queria instrumentalizar a comunidade política para os seus próprios interesses. Então é o seguinte, o cara que seria o mais forte para o Cállicles seria aquele que tem muitos desejos. O Cállicles ele diz explicitamente, ele fala, a pessoa ela deve alimentar dentro da sua alma a maior quantidade de desejos que vierem, deve alimentá-los e ter a possibilidade de satisfazê-los. Então isso será um homem justo, isso será um homem feliz, vai dizer o Cállicles. Aí o Sócrates vai ter que questionar isso. Ele questiona
ele questiona por meio de duas metáforas que são muito interessantes. A primeira é a metáfora do barril furado. Ele vai dizer o seguinte, ele diz, olha, se a gente... vamos pensar na alma humana, vamos pensar se a alma humana fosse como um barril, qual barril ele teria que ser preenchido em menos tempo? Um barril que está íntegro ou um barril que está furado? Um barril que está furado, ele vai ter que ser continuamente preenchido, né? Por quê? É a pessoa que tem muitos desejos e tem que extravasá-los para fora, né? Agora, um barril que está íntegro é o quê? É um barril que ele explicita o quê? Ele explicita a permanência, ele explicita a serenidade, ele explicita o equilíbrio, né? Então, ele não precisa ser preenchido de maneira contínua. E outra metáfora que o Sócrates ele utiliza, que ela é muito interessante, é que ele pergunta para o Cálicles, bom, uma pessoa se coçar não é um prazer? Quando você sente uma coceirinha, não é um desejo que você tem de se coçar? Ele diz, sim. Então, se você está dizendo que uma pessoa, para ela ser feliz, né, para ela ser justa e feliz, ela precisa alimentar a maior quantidade de desejos que aparecerem e satisfazê-los, seria interessante que a pessoa ela se coçasse o mais que pudesse, né? Aí o Cálicles já, o que você quer dizer com isso? Aí ele falou, bom, só estou tirando as consequências do que você disse. Então a pessoa mais feliz do mundo, nesse caso, vai ser um leproso, né? Porque o leproso ele vai ficar se coçando o dia inteiro, né? Então ele vai ficar com o desejo de se coçar e se coçando o dia inteiro. Aí o Cálicles já explode de uma vez, não foi isso que eu quis dizer, e já acabou, né? Já perdeu o Playboy, né? Aí acabou o negócio, né? O Sócrates ele já mostrou que a vida justa e feliz, ela não pode ser uma vida de alimentação de desejos, porque a alimentação de desejos, ela traz o desequilíbrio para a alma. O Sócrates, a lição mais importante que eu tiro do Górgias é uma lição de equilíbrio interior, no sentido de organização desses desejos para um fim maior. E qual que é esse fim maior? Vai ser o fim maior que vai estar para além da nossa vida atual. Por quê? O Górgias ele termina com um mito, que ele é muito interessante. É um mito de que existe, nesse mito em que o Sócrates conta no final do Górgias, existe um castigo e uma recompensa para depois da nossa vida. Então ele diz o seguinte, ele diz que depois que nós morremos, as nossas almas elas serão pesadas, e as almas que estão carregadas de muitos desejos insatisfeitos, e de muitas faltas e de muitas injustiças cometidas, elas serão levadas para um castigo. E as almas que estiverem leves, por quê? Porque estão equilibradas e porque estão bem organizadas, elas serão levadas para a ilha dos bem-aventurados para serem recompensadas. Então o Sócrates ele já abre aí duas coisas importantes. Primeiro, que para você ter essa organização interior, você precisa conhecer um bem. E que esse bem não se confunde com desejos. Que desejos são fluidos, desejos são desiguais, né? Existem bons e existem maus desejos. Então, se você simplesmente coloca o desejo como centro da sua vida, você não organiza nada. Então, por um lado isso, e por outro lado você tem essa visão de uma realidade para além dessa vida que nós temos aqui na Terra. Então, o Górgias ele é um diálogo muito interessante, muito importante por causa disso. E o Górgias ele abre terreno para a reflexão do Platão na República. A República, aliás, o primeiro livro da República, ele vai ser muito semelhante ao Górgias em muitos aspectos. O tema da República é o tema precisamente da justiça. Se você pergunta qual que é o problema que vai tentar ser resolvido na República, vai ser o que é a justiça. Então, o primeiro capítulo, o primeiro livro da República, são 10 livros. A República é um diálogo bastante extenso. No primeiro livro da República, você vai ter a conversa do Sócrates com duas pessoas. Primeiro com um senhor idoso chamado Céfalo. E depois com um representante também dos políticos individualistas, entre aspas, de Atenas, que é um sujeito chamado Trasímaco. Trasímaco ele também vai defender um ponto de vista muito semelhante ao do Cálicles no Górgias. E
E o Sócrates ele vai usar uma argumentação semelhante para mostrar que satisfazer o interesse do mais forte, que é aquilo que o Trasímaco defende, não pode ser confundido com justiça. Mas a parte subsequente do diálogo, os outros livros do diálogo à República, elas são interessantes pelo seguinte: elas mostram o Sócrates conversando com dois jovens de Atenas, dois jovens que querem exercer o poder político para o bem. Então são jovens que querem o quê? São jovens que estão procurando um mestre de verdade. Eles estão procurando um mestre de verdade que os ensine a ser bons políticos, a ser políticos que realmente ajudem a sua cidade, né? Então são jovens realmente bem intencionados. É por isso que é interessante a gente ver o tipo de personagem que aparece em cada diálogo do Platão. São jovens diferentes, por exemplo, do Polo, né, que aparece no Górgias, que é um jovem escrachado que não está muito preocupado com o bem público. Mas os jovens da República, especialmente o Glaucon, eles estão preocupados em exercer bem o poder político. Então eles fazem a pergunta para o Sócrates. Eles perguntam o seguinte: olha, Sócrates, vale a pena ser justo? Você convenceu aqui, você mostrou para o Trasímaco, que era o cara que defendia que a justiça se confunde com satisfazer o desejo do mais forte. Você mostrou para o Trasímaco que uma pessoa que organiza a vida em função disso é uma pessoa que entra em contradição. Mas se a gente vê o mundo real, né, se nós observamos o mundo real, se a gente observa a situação das coisas hoje em dia, a gente vê o quê? Como dizia Rui Barbosa, né, a gente vê as nulidades triunfando, né? Então a gente vê o pessoal que age de maneira injusta triunfando. E o Glaucon, se não me engano, ele conta um mito famoso que é o mito do Anel de Giges, né? Então o que é o Anel de Giges? Um pastor, ele encontra, ele cava um buraco e ele encontra um animal de ouro que tem um anel engastado. Tem um anel, está usando um anel. O Giges, esse pastor, ele retira o anel e ele põe o anel no dedo e ele percebe que quando ele gira o anel, ele se torna invisível. E quando ele percebe que se torna invisível, o que lhe vem automaticamente à cabeça? Posso fazer o que eu quiser, né? Aliás, só um parênteses, pessoal, isso é interessante porque isso tem uma correlação com algo que aparece no Górgias, que é o diálogo anterior, que é um dos argumentos que o Polo coloca para o Sócrates, que o Polo diz o seguinte: olha, se eu cometer uma transgressão, se eu fizer uma coisa que é errada, mas ninguém me pegar, aí tá tudo certo, né? Aí eu posso dizer publicamente, inclusive, que eu agi de maneira justa. Então, se eu chegar com uma faca assaltando as pessoas no meio de uma multidão, aê, passa a grana, quero dinheiro, não sei o quê, aê, não sei o quê. Mas o público não perceber, né, o grande público não perceber, aí tá tudo certo. Então, isso está muito semelhante com aquilo que acontece nesse mito do anel de Giges. Então, ó, girando o anel eu fico invisível, opa, então posso fazer o que eu quiser. Então, ele vai cometendo alguns delitos, ele chega até mesmo a matar o rei do local para ficar com a rainha, né? Ele chega a cometer esse crime muito grave. Então, o Glaucon, ele coloca esse problema difícil para o Sócrates. Ele diz o seguinte: olha, se cada um de nós tivéssemos acesso ao anel de Giges, a gente não ia querer fazer essa mesma coisa? Não é? Então, como é que você me responde, Sócrates? Por favor, responda. Por que vale a pena ser justo e não ser como o Giges, né? Então, o Sócrates ele vai tentar resolver esse problema, ele vai gastar a República inteira para resolver esse problema. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai explicar o que é uma alma de uma pessoa justa e a alma de uma pessoa injusta. Essa explicação, o Sócrates ele vai fazer por meio de uma analogia. Qual que é essa analogia? Ele vai comparar a alma de uma pessoa com uma cidade. Então ele vai dizer como analisar, isso ele vai dizer no livro 2, se não me engano, ele vai dizer como analisar a alma de uma pessoa de maneira individual é muito complicado, tentemos ampliar o plano e analisar como seria uma cidade, né? Então o Sócrates ele vai fazer o quê? Ele vai primeiro analisar como que se dá a formação de uma cidade em que impera a justiça,
E depois ele vai analisar como que se dá uma cidade corrompida. Por que o Sócrates vai fazer isso? Ele vai dizer que a cidade é a imagem ampliada de uma alma humana. Então, uma cidade organizada de maneira justa é uma cidade feliz. E assim, a alma de uma pessoa que a organiza de maneira justa é uma alma de uma pessoa feliz e realizada. Por outro lado, a cidade injusta é o quê? A cidade desorganizada. É a cidade em que as determinadas partes em que cada parte não cumpre a sua função. E, portanto, ela é o quê? Tanto a cidade como uma alma. São cidades infelizes e são almas de pessoas infelizes. Então, nós temos uma primeira caracterização aí da justiça. O que é a justiça como uma primeira noção, uma noção muito geral? É que cada parte da cidade, assim como cada parte da alma humana, exerça a função para a qual está destinada. Tá certo? Isso eu quero que vocês guardem muito bem. Então, pessoal, eu vou fazer aqui um paralelo, eu até anotei aqui um esqueminha, que, como a gente não tem tempo de narrar todo o diálogo da República, eu queria só pegar alguns pontos que serão importantes para o nosso desenvolvimento aqui. O Sócrates, na verdade o Platão pela boca do Sócrates, né, vai dizer o seguinte na República. Ele vai dizer que a cidade bem organizada, ela é composta de 3 classes, de 3 grupos de pessoas. Vai dizer que a cidade é composta primeiro pela classe dos produtores. Os produtores, eles são aqueles que produzem os bens materiais. São os agricultores e os comerciantes. Os agricultores e os comerciantes, o que eles precisam fazer? Eles precisam prover a cidade dos bens materiais. Só que para prover a cidade dos bens materiais, quer dizer, para não faltar comida, para todo mundo ter o que comer, para a cidade estar bem abastecida, eles têm que exercer as suas funções com uma virtude. Quer dizer, eles têm que ser bons naquilo que fazem. Qual que vai ser essa virtude? Vai ser a chamada virtude da temperança. Eles precisam ser temperantes. Agora, transpondo essa classe de pessoas para o interior da alma humana, isso corresponde ao quê? Isso corresponde à chamada parte da alma sensual. Corresponde à chamada parte da alma sensual. Sensual, ou como outros filósofos gregos vão dizer, a parte apetitiva da alma. O que acontece nessa parte da alma? É a parte em que nós temos os nossos desejos. Por exemplo, desejo de alimentação. Por exemplo, também é a parte em que aparece o desejo sexual. Por exemplo, é a parte em que aparece todo tipo de desejo relacionado ao físico, né? Então aí o Sócrates vai dizer o seguinte: a alma de uma pessoa, a alma organizada, uma alma bem ordenada, ela terá essa parte marcada por quê? Pelo quê? Pela temperança. Então não é aquela pessoa que come feito um glutão, né? E não é aquela pessoa que leva uma vida nababesca. Então quando eu vejo essa parte do temperante, eu vejo o quê? É bem o contrário do rei da Pérsia, né? Que fazia o que queria e extravasava todos os desejos. Então, o Sócrates vai dizer, essa é a parte mais baixa da alma. É o quê? A parte sensual. E ela precisa ter o quê? Ela precisa ser guiada pela virtude da temperança. Muito bem. Voltando para o plano da cidade, é necessário haver o quê? É necessário haver uma casta militar que faça a defesa da cidade contra os inimigos e, quando for necessário, entrar na guerra. Então, essa é a classe dos guardiães, classe dos guardas. Essa é uma classe que está acima da classe dos produtores, da classe daqueles que provêm a existência material da cidade. Eles estão encarregados o quê? Da defesa e da guerra. Os guardas, gente, eles precisam ter uma determinada virtude, assim como e essa virtude ela vai se manifestar na alma humana individual, que é a chamada virtude da fortaleza, da coragem ou da fortaleza. Quer dizer o quê? A virtude da fortaleza, ela consiste em temer as coisas certas e não temer
as coisas que não devem ser temidas. É assim que se coloca na República de Platão. Então, o que é o sujeito que tem a virtude da fortaleza? E o que é a virtude da fortaleza bem desenvolvida? É aquela que tem coragem de enfrentar aquilo que não deve ser temido. E, portanto, essa pessoa ou essa parte da alma, ela não teme aquilo que não deve ser temido. O que é uma pessoa desequilibrada, gente? É uma pessoa, nesse caso, que tem medo de tudo, que não consegue enfrentar nada. Então, a virtude da fortaleza, ela é importante para a organização social e ela é importante de ser cultivada na alma humana. Agora... Oi? Ah, sim. Então, só para nós concluirmos esse trecho aqui da República, nós temos uma terceira e a mais importante das classes que compõem a cidade, é a classe dos governantes ou filósofos. Os governantes ou filósofos, eles devem ter a vida norteada por uma virtude chamada sabedoria ou frônesis. A frônesis, ela vai adquirir um sentido um pouco diferente no Aristóteles, que o João vai trabalhar com vocês, mas ela tem um fundo comum. A frônesis é o quê? Ela é uma virtude do intelecto. Ela é uma virtude para buscar o quê? É uma virtude para buscar a verdade. Então, isso deve estar presente na alma humana individual, na alma bem ordenada. A frônesis, ela deve ser cultivada. E ela também é importante para o quê? Ela é importante para a organização da cidade. Ela deve ser uma qualidade do governante. É como o nosso amigo Guilherme Freire disse, o que é um bom governante? Ele disse, o bom governante é aquele que está atento à ordem divina. E o que é um governante que está atento à ordem divina? É aquele que exerce a frônesis, é aquele que consegue enxergar as realidades superiores. Agora, não basta a gente dizer que essas três virtudes elas têm que estar presentes na alma humana. É necessária uma quarta virtude, chamada justiça ou dikaiosine, né? O Platão chama assim. O que é a dikaiosine? É aquela virtude que mantém cada uma das outras qualidades que eu mencionei funcionando dentro de suas respectivas áreas de atuação. Quando Platão for tratar das cidades desordenadas ou das almas desordenadas, qual que vai ser a marca característica de uma alma e de uma cidade desordenada? Vai ser que uma função inferior assume o papel de uma função superior, né? Então, qual que vai ser a pior das cidades? A pior das cidades vai ser a cidade tirânica. Por que a cidade tirânica? Porque a cidade tirânica é aquela governada por um sujeito que coloca o bem público a serviço do quê? A serviço da parte sensual da sua alma, a serviço da parte mais baixa da sua alma, da parte que deve ser colocada a serviço das outras. Então é aquela situação em que a realidade se torna invertida, não é mesmo? Então, esse é o panorama geral que o Platão faz na República da cidade bem organizada e da alma bem organizada. Ele diz que ambas são correlatas. Como nós já estamos acabando o nosso tempo, só para marcar o que nós vamos falar no nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro a gente vai falar da formação dos filósofos, da formação daquela virtude superior da alma humana e mostrar que ela está relacionada ao quê? Está relacionada ao conhecimento das ideias. E aí a gente vai falar sobre a famosa teoria das ideias do Platão, sobre a ideia do bem como a ideia mais importante e que estrutura todas as outras, que estrutura toda a realidade. E vamos mostrar também eventuais problemas que o Platão enfrentou para desenvolver essa teoria e os problemas que levaram depois à reflexão do Aristóteles, que o João vai pegar e desenvolver na outra aula do nosso curso de Filosofia Grega. Eu agradeço a todos que acompanharam, que tiveram paciência aqui e abro para eventuais perguntas, não sei se seria o caso. Então, estamos aí à disposição sempre.